Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam livres dessas mazelas, dessas tormentas que têm assolado a sua vida. Seja abençoado a sua casa, a sua família, o seu lar, seus filhos, o trabalho de suas mãos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria falar para você uma coisa, especialmente você que está me ouvindo e que tem sofrido. Sua vida tem sido de sofrimento em sofrimento. A Bíblia fala que nós temos que andar de fé em fé. Mas você tem andado de sofrimento em sofrimento. Desde que você se conhece como gente, você tem notado que a sua vida tem sido de sofrimento em sofrimento, de dor em dor. E onde quer que você vá, você sofre. Você vive no sofrimento em casa, entre os seus familiares, no sofrimento no seu trabalho, até mesmo nos lugares onde você deveria esquecer um pouquinho o seu sofrimento, nos lugares de entretenimento, você está sofrendo. Você é a própria expressão do sofrimento. Minha amiga e meu amigo, sabe por que você sofre? Sabe por que você vive no sofrimento? Porque você vive na base de uma visão física. Você não vive na base da visão espiritual. A sua visão tem sido física, isto é, você tem andado mediante os seus olhos físicos. E a visão espiritual é justamente oposta. A visão espiritual, a gente crê para que depois venhamos ver. Na visão física, as pessoas querem ver para crer. Na visão espiritual, as pessoas creem para então ver. Então, o problema que afeta a humanidade, que afeta o ser humano, no geral, em todo o mundo, é esse. Basicamente é esse. A raiz do seu problema é exatamente a sua visão. Você anda, você julga, você decide, você escolhe de acordo com os seus olhos. Então, por conta dos seus olhos, da sua visão física, você toma decisões. E sempre que você toma uma decisão, dá errado. Por quê? Porque a visão física é a visão humana. Você sabe, o ser humano é cheio de falhas, de erros. O ser humano é imperfeito. E se ele anda de acordo com as suas imperfeições, ele vai dar com os burros na água. Sempre. Por isso, nós temos a proposta de Deus, que é a fé. Deus nos tem dado fé, para que através da fé nós venhamos lutar e tomar posse das conquistas, das promessas que ele tem feito.
É assim que funciona. Deus não vai mudar a sua vida enquanto você não se associar com Ele, enquanto você não fizer parceria com Ele. O Espírito de Deus paira sobre todos nós, paira sobre os bons e paira sobre os maus. Não importa quem é você, não importa a sua situação, se você é muito pecador, pouco pecador, se você é religioso ou não, se você é católico, é evangélico, é espírita, não importa a sua religião, não importa o que você fez, deixou de fazer, não importa o seu passado, o que importa é a sua fé. Quando você usa essa ferramenta chamada fé, que não tem nada a ver com religião, quando você usa essa ferramenta chamada fé, então você se associa automaticamente com Deus, com o Espírito de Deus. E aí há a inspiração da parte dele e a execução da sua parte. É assim que funciona. Você torna-se parceiro do Espírito de Deus. E ele torna-se o provedor seu. Ele provê inspirações, direção, força, coragem, ânimo. Por exemplo, muitas pessoas dizem assim: "Ô bispo, eu queria ter a sua fé, eu queria ter a sua força, eu queria..." Meu amigo, minha amiga, eu não tenho nada. Na realidade, o que se manifesta em mim é a direção do Espírito Santo. Quando eu ouço a sua voz, quando eu dou atenção à inspiração que ele me dá, quando eu pratico, quando eu executo uma ideia que ele me dá, uma inspiração que ele me dá, um conselho que ele me dá, quando eu coloco em ação, quando eu executo essa direção, então dá certo e eu tomo posse daquilo que ele quer que eu tome posse. Compreendeu como funciona? Você está entendendo a minha linguagem? Por exemplo, você quer ver uma coisa? O que é o milagre? O que é o milagre? Como é que um milagre pode acontecer na sua vida? Acontece da seguinte forma: não vem de Deus sozinho, não vem de você sozinho. Tem que haver uma parceria, uma sociedade entre você e Deus, Deus e você. É a mesma coisa com os filhos, com as crianças. Como é que uma criança é gerada? Uma criança é gerada quando se unem duas pessoas, o homem e a mulher, o macho e a fêmea. Então, a união dos dois faz gerar uma nova criatura, quer dizer, uma terceira pessoa. A mesma coisa é com respeito a um milagre que você que está sofrendo quer de Deus. Quando você se associa com ele, se casa com ele, quando você se une com ele através da fé que ele lhe deu, você tem a fé, está aí dentro de você, você tem essa fé aí, você está com essa fé aí, nesse momento. O problema é que essa fé que você tem aí dentro, ela está sufocada pelas dúvidas, pelos medos, pelas preocupações, pelas vicissitudes, pelos sofrimentos, pelas palavras dos outros, conselhos vazios, ideias vazias. E aí, tudo isso vai sufocando a sua fé, de forma que ela fica impotente. Ora, se a sua fé está sem força, sem vigor, como que você vai vencer essa situação? Como que você vai sair desse sofrimento, desse estado de depressão, de angústia e dor? Como? Não tem como.
Agora, se você pega esse pedacinho de fé que aí está dentro de você, ainda que esteja sufocado, mas você estimula essa fé. Como que eu vou estimular essa fé, bispo? Muito bem, nós temos na igreja um trabalho exclusivo de ensinamento, de estímulo à fé, orientando as pessoas a usar a fé. E usar a fé de forma eficaz, usar a fé de maneira hábil, usar essa ferramenta que Deus tem colocado em você, para que você então venha produzir o milagre à terceira pessoa. Desde pequena eu sempre presenciei brigas entre meus pais, eu e meus irmãos. Tanto que aos 9 anos eu me lembro que eu tentei separar, ou seja, tirar o meu pai de cima da minha mãe, que ele estava tentando estrangulá-la com as próprias mãos. Era muito difícil para nós, filhos, né, presenciar tudo isso. E culminou com a separação dos meus pais. Mas não foram só eles que se separaram, os filhos também. Porque cada filho foi morar com um familiar, um parente. Com isso, né, o tempo passou e eu me casei muito cedo. E também fiquei pouco tempo casada porque meu marido faleceu. E eu fiquei com 4 filhos, né, 4 filhos para criar. 3 adolescentes e um com 3 anos de idade. E aí eu fiquei perdida. Mas uma coisa eu tinha em mente, eu precisava cuidar dos meus filhos. Mas só que assim, eu precisava cuidar dos meus filhos, mas eu não tinha paz. Eu tinha um vazio dentro de mim. E foi então que eu comecei a ter relacionamentos, vários relacionamentos, um seguido do outro. E levava esses relacionamentos para dentro da minha casa, o que culminou com, né, brigas com minhas filhas. Já começavam as desavenças dentro da minha casa por conta disso. Nessa época, a minha mãe, vendo o meu sofrimento, percebendo toda essa angústia, ela me apresentou alguém que iria mudar a minha situação. E foi quando ela me apresentou o Espírito Santo. Ela falou do Espírito Santo para mim. Porque a minha mãe já tinha tido uma experiência com o Espírito Santo. E havia mudado nela, eu vi mudança. E isso foi ficando claro para mim, até o momento que eu não resisti mais e aceitei. Foi quando eu fui para a Igreja Universal. E chegando lá, eu passei a ter o desejo de ter o mesmo Espírito Santo que a minha mãe me apresentava. Eu saía da igreja, eu ia para casa e o desejo continuava. Eu sentia aquele desejo de, eu quero ver o Espírito Santo, eu quero ter o Espírito Santo. Eu quero ter a mesma paz que a minha mãe tem, a mesma sabedoria que ela tem. Foi quando eu voltava para a igreja, eu voltava com aquela sede de ter o Espírito Santo. Foi quando um dia eu fui revestida pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo. Foi nesse momento que eu percebi que uma nova Luísa nasceu ali. Uma nova Luísa. Eu disse para Deus mesmo, a partir de hoje, eu sou uma nova Luísa. E aí o Espírito Santo começou a me mover. Mover em sabedoria, mover em direção. Passei a enxergar de modo diferente. Eu passei a ser feliz. O vazio acabou. A falta de paz acabou. Pelo contrário, o Espírito Santo me revestiu de paz, de felicidade, de alegria, uma alegria interna. Não precisava mais de ter vários relacionamentos para ter uma felicidade momentânea. O Espírito Santo me preencheu. Ele me completou. Eu entendi isso, tanto entendi que os meus filhos passaram a ser felizes também. Eu passei para eles essa felicidade. E hoje eles são felizes, eu tenho um lar feliz, eu tenho uma família feliz. E eu não canso de agradecer ao Espírito Santo por tudo que Ele fez na minha vida. Eu acordo de manhã, a primeira coisa é agradecer ao Espírito Santo pelo que Ele fez na minha vida. Eu
era uma pessoa extremamente nervosa. Eu tive traumas na minha infância com meu pai, com a minha mãe, onde eu não conseguia conviver com eles, né? Onde eu fui parar numa FEBEM, que hoje se fala de um abrigo de menores, porque eu brigava muito com meu pai e com a minha mãe. Tudo que eles falavam para mim eu não aceitava. Eu saía de casa e eu preferia morar na FEBEM do que continuar com meu pai e com a minha mãe, porque eu procurava algo diferente, né? Eu queria uma distração, uma diversão, uma alegria que eu não tinha. Então eu achava que eu conhecendo novas amizades, fazia as coisas do meu jeito, eu conseguiria ser feliz. Onde eu comecei a usar bebidas alcoólicas, cigarro, me viciei em jogo. Nessa época eu tinha uma tia que ela se interessou em ficar comigo porque eu era de menor e eu não poderia sair de lá, porque eu era de menor, e a minha tia foi lá e me tirou. E nisso eu fui morar com ela, onde eu conheci meu esposo. Pensei que casando eu ia ser muito feliz, que a minha vida ia mudar. Mas pelo contrário, depois de 5 anos meu esposo começou a sair com os amigos, teve amantes, me deixava em casa sozinha, eu grávida do meu filho. E a gente começava a brigar verbalmente, agressão também. Conheci outras amigas no trabalho que elas queriam me levar para as baladas, né? Onde eu me envolvi também com outras pessoas e achando que eu era feliz. Mas quando eu punha minha cabeça no travesseiro, eu começava a chorar. Eu falava que eu nunca ia ser feliz, ou algumas vezes também eu tentei suicídio. E ninguém sabia da minha tristeza, só eu mesmo, né? Aí até que um dia meu pai, que ele já vinha na Igreja Universal, ele falou de Deus para mim. Eu não queria jamais saber de Deus, porque eu achava que Deus não existia, pela minha vida estar daquela forma. Mas ele falando para mim, falando que existia o Espírito Santo, que minha vida poderia mudar. Aí o tempo foi passando, o meu filho com 12 anos de idade, eu descobri que ele estava usando drogas, que ele estava entrando até na casa das pessoas para pegar dinheiro para usar droga. Ali foi o meu fundo de poço. Aí eu lembrei de tudo que o meu pai falou, daquele ser que podia mudar a minha vida, que era o Espírito Santo. E eu aceitei o convite, fui para a Igreja Universal, onde eu comecei a buscar o Espírito Santo com todo desejo, porque eu não aguentava mais o sofrimento no meu casamento, com meu filho. A minha vida financeira também toda destruída, todo o dinheiro era para remédio, vícios, então eu não estava mais suportando aquilo. E comecei a buscar o que eu mais desejava, pelas madrugadas, na igreja, até que um dia eu busquei e recebi o Espírito Santo, uma alegria muito grande, aquele desejo de suicídio não havia mais dentro de mim, porque o Espírito Santo fez morada em mim naquele dia, então tudo mudou. Aquela moça nervosa, agressiva, né? Passou a ser uma mulher sábia, porque eu não tinha sabedoria. Eu comecei a ser mais humilde dentro da minha casa, a cuidar do meu esposo, dos meus filhos, que até então, por eu ser uma mulher de ir para balada, eu deixava tudo de lado. Eu não queria saber se eu era casada, se eu tinha filho. Então, para mim, isso não tinha importância. Mas a partir do momento que eu busquei o Espírito Santo foi me dando sabedoria, conhecimento. Então, foi havendo uma mudança, onde meu esposo olhou para mim e falou: olha, você realmente mudou. Eu vou para a Igreja Universal com você, porque você mudou. Hoje ele vai na igreja comigo, meu filho também vai. A minha família, o meu casamento é transformado. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz, a minha família toda restaurada, porque eu recebi o Espírito Santo, eu e a minha família. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, deixe-me falar uma coisa para vocês. Nós temos na Igreja Universal muitas reuniões. Mas nós temos 2 tipos de reuniões. O primeiro tipo de reunião é a busca e recebimento do Espírito de Deus. Então, todos os domingos, às 10 da manhã e também às 18 horas, nós temos essas reuniões de busca do Espírito Santo. Quando as pessoas entregam os seus corpos, entregam suas vidas, sua matéria, para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo quer incorporar em você, para que você tenha uma vida plena de comunhão com Ele, uma vida de
paz, uma vida tranquila, uma vida de comunhão íntima com Deus. Ora, quando a gente recebe o Espírito de Deus, a gente recebe o tudo de Deus. Não há nada mais precioso, mais glorioso, não há nada mais rico do que o Espírito de Deus. Se eu estou vivo e se eu conquistei alguma coisa nesse mundo, eu devo ao Espírito Santo. Se eu enfrentei lutas e tenho enfrentado lutas e tenho sobressaído, se eu tenho vencido os meus problemas pessoais, se eu tenho vencido os meus adversários, aqueles que me odeiam, é porque o Espírito de Deus está sobre mim, ou tem estado comigo. Então, o Espírito Santo é o segredo da nossa vitória. E você que deseja recebê-lo, neste domingo, 10 horas da manhã e às 18 horas, aqui no Templo do Salomão, Avenida Celso Garcia, 605. Nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.